Bom dia, pessoal. Eu sou o professor André Cunha Espíndola Maciel. Vou falar hoje um pouquinho sobre tomografia computadorizada. Nós já demos início a alguns vídeos aí, falamos sobre ressonância magnética, falamos sobre técnica de posicionamento de crânio, técnica de posicionamento de pelve. Então hoje nós vamos dar uma pincelada superficial referente àquilo que é tomografia computadorizada. A intenção desse vídeo é só passar as bases, tá? Só os conceitos gerais. Não vamos nos aprofundar em nenhum tipo de exame mais complexo, é só para que você entenda o conceito realmente, tá? Então vamos lá. A tomografia computadorizada, ela foi criada e desenvolvida por Husfield e Comarch, né? O primeiro tomógrafo era um aparelho muito rudimentar, muito simples, ele só conseguia fazer o exame especificamente do crânio, não tinha condições de fazer exame de mais nenhum tipo de estrutura. O tempo que esse protocolo demorava para ser realizado era muito longo e a exposição da radiação ao paciente também, evidentemente, que era longo, né? A tomografia, ela tem como característica justamente utilizar um computador para que a radiação seja captada por sensores e seja transformada em imagem, né? De forma axial. Então, nós podemos definir tomografia como sendo tomografia axial computadorizada. É um método radiológico que permite mostrar a produção de um corte humano com finalidade de ver a estrutura em suas anatomias, na sua parte anatômica, tá? Ela se diferencia do raio-x convencional, né? Por quê? Porque o raio-x convencional, ele vai literalmente fazer uma imagem em bloco. O que significa isso? Significa que todas as estruturas que você vai visualizar em uma radiografia convencional, ela está justamente sobreposta a outras estruturas dentro da anatomia humana. Então eu tenho sobreposição do coração ao mediastino, eu tenho sobreposição de veias e artérias, eu tenho sobreposição das vias aéreas. Então, de uma forma geral, o raio-x convencional ele vai tirar uma imagem em bloco, vai ter ali uma série de sobreposições. Então, no raio-x convencional, a área a ser examinada é submetida a uma única exposição. Não tem como eu radiografar duas vezes a mesma estrutura na mesma película. Eu vou ter que utilizar películas diferentes, com ângulos diferentes, para poder ter uma ideia da minha região de interesse. E o espalhamento do raio-x vai diminuir muito as áreas adjacentes, tá? Diferente da tomografia. A tomografia em si, ela é feita em cortes axiais bem finos, são fatias, na verdade, né? Então ela tem um espalhamento mínimo em relação à minha radiação sobre a estrutura do meu interesse, tá? Então, eu coloquei aqui, para você entender, que o espalhamento mínimo devido ao uso do feixe de raio-x é bem estreito, na tomografia computadorizada. Radiografa-se apenas um corte de cada vez, e o efeito de superposição é eliminado ao examinar um ponto por todos os lados em 360 graus. O que isso significa? Cada corte que a minha tomografia faz, ela vai fazer uma curvatura de 360 graus da radiação em torno da estrutura. Então, a minha ampola vai girar em torno do paciente, nesse sentido, e vai fazer a imagem radiográfica ser captada por sensores no meu computador, no meu tomógrafo, e interpretada depois e reconstruída digitalmente na tela do meu computador. A primeira geração de tomógrafo, como nós comentamos lá no início, como eu comentei lá no início, ela era bem rudimentar. Então ela fazia uma rotação de 180 graus, ela ia demorar de 2 a 5 minutos para gerar uma única imagem. Depois disso, como tudo evolui, nós tivemos uma segunda geração. A segunda geração já foi ampliada a rotação de 200 a 220 graus, tá? 20 a 30 segundos para gerar uma imagem. Então, olha só, eu tinha exposição do paciente por imagem, hein? De 2 a 5 minutos. Na segunda geração, ela já diminuiu de 20 a 30 segundos. Na terceira geração, foi aumentada a rotação do tubo do raio-x juntamente com os sensores. Isso, evidentemente, melhorou a qualidade da imagem.
E na quarta geração, os detectores fixos e a rotação do tubo de raio-x foram aprimorados. Então eu vou ter vários tipos de movimento nessa ampola, juntamente com o movimento da mesa, que nós chamamos de pitch, o que dá uma diminuição significativa na formação da imagem radiográfica e diminui a exposição do paciente à radiação X. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com um princípio de segurança. Então, eu tenho 3 princípios básicos de segurança, que é a blindagem, ou seja, a forma que eu vou impedir a radiação de atingir o paciente, a distância em que a radiação vai ser emitida e vai atingir esse paciente, e o tempo. Na tomografia computadorizada, quanto mais rápido o exame for realizado, menos tempo de exposição meu paciente vai ter em relação à radiação. Então eu tenho que diminuir o tempo, porque o paciente vai estar numa mesa, a distância não dá para eu diminuir. A blindagem eu não posso utilizar, dependendo da situação, porque eu preciso da imagem da estrutura de interesse. Então o único ponto que eu posso mexer nesse caso é o tempo. Então quanto mais rápido for o tempo na tomografia computadorizada, evidentemente que menos exposição o paciente vai sofrer. Então está aqui, ó, primeira geração. A ampola fazia um ângulo de 180 graus, então ela começava aqui, fazia esse contorno de 180, gerava uma imagem, voltava. Aí novamente ela repetia o processo, fazia o contorno de 180, formava a imagem e voltava. Então a primeira geração ela consiste de uma ampola de raio-x que emite um feixe linear de raio-x, que será captado por um único detector e é caracterizado pelo movimento de translação e rotação de 180 graus. A segunda geração já utilizava mais feixes e a rotação era de 200 a 220 graus. Então, se iniciava aqui embaixo, fazia a rotação de 220 graus, retornava. Fazia novamente a rotação de 220 graus, retornava. Então, segunda geração, é utilizado o mesmo tipo de ampola de raio-x, com a diferença de emitir não um único feixe, mas um leque maior de raio-x, onde os números de detectores aumentaram. Então, para compensar o meu tempo e exposição do paciente, eu aumentei a quantidade de detectores. E também a angulação, ou seja, o giro da ampola em torno do meu paciente, que antes era de 180 graus, agora passa de 200 a 220 graus. Terceira geração, olha, o modelo já mudou, né? Nós temos o equipamento aqui, apesar desse equipamento que aparenta aqui ser bem antigo, é bem funcional. Então a terceira geração aumenta os números de detectores, o tamanho do feixe faz reduzir ainda mais o tempo de exposição. Então aquilo que eu fazia em 2 a 5 segundos, agora eu estou fazendo em 1,5 segundo, 2. Tá? Aumentei a quantidade de detectores e melhorei o giro da minha ampola, que agora não é mais de 220 graus, mas ele passou a ser de 360 graus. E aí, a tomografia espiral, né? Também chamada de helicoidal. Rotação contínua do tubo da mesa e movimentação da mesa para a obtenção dos cortes, né? E eu vou ter aqui a reconstrução nas 3 dimensões, que seria a nossa reconstrução 3D. Então o paciente ele vai ficar deitado na mesa. A partir do momento que a mesa se mexe, a ampola gira em torno do paciente em 360 graus continuamente, como se fosse um peão. E vai fazendo os cortes axiais nesse meu paciente. Isso diminui o tempo de exposição do paciente e melhora a qualidade da minha imagem devido à movimentação da mesa. A quarta geração, os detectores são fixos, a ampola e o raio-x que gira em movimento de rotação automaticamente. Então eu tenho aqui um aparelho de raio-x, a minha ampola está aqui, ela vai girar nesse sentido continuamente em torno do paciente, que foi aquilo que nós falamos. Aqui eu tenho uma fileira de detectores nessa imagem, isso aqui é um gantry, ou seja, é o corpo da tomografia que está aberto, e a minha ampola está aqui, ó, emitindo radiação. Todo esse processo eu vou ter um sistema de resfriamento, eu vou ter um sistema de colimação, vou ter uma série de componentes para que isso aqui funcione perfeitamente, eu diminuo o tempo do paciente e também melhore a qualidade do exame.
Então, aqui ainda na quarta geração, os modelos de tomógrafos são vários, né? Depende do fabricante, depende da marca, depende da necessidade, de quantos canais esse tomógrafo é. Aqui nós temos um tomógrafo que utiliza 2 monitores, aqui um tomógrafo um pouquinho mais antigo, usa um monitor antigo e um atual. Enfim, a tomografia de quarta geração, ela emite uma qualidade de imagem tão boa, com tão alta resolução, que beira a ressonância magnética, e nós já vimos isso em um outro vídeo. A quarta geração também acompanha um sistema que eu posso acompanhar batimentos cardíacos e a respiração do paciente e uma bomba injetora para meio de contraste. Como que funciona isso? Eu tenho um exame específico que eu vou fazer sobre vias renais, por exemplo. A bomba injetora é ligada ao tomógrafo e é conectada via um catéter no paciente. Quando eu necessito que o meio de contraste seja injetado, essa bomba automaticamente vai aplicar o meio de contraste no paciente na velocidade, na quantidade e no tempo certo. E isso faz com que eu tenha uma melhor resolução de imagem dentro da tomografia computadorizada em termos de exame contrastado. Bom, e a espessura? Lembra que nós falamos que a mesa se movimenta em relação à ampola? Os equipamentos em si está relacionado diretamente com a espessura. Tem uma espessura de 1 milímetro, 1,5, 2, 3, 5, 7 e 10. Depende do interesse que eu tenho em ver os detalhes dessa imagem tomográfica. Então vamos supor que eu tenho que fazer um exame de hipófise. A hipófise é uma pequena glândula que você tem lá no meio da sua cabeça, lá no meio do seu encéfalo, né, na região ali da cela turca, e ela se divide em hipófise e adenihipófise. Ela controla a quantidade hormonal que geralmente a pessoa tem no corpo. Vamos supor que a minha suspeita seja que eu tenho um defeito nessa hipófise ou algum tipo de patologia hipofisária. Então eu quero fazer um exame específico para a hipófise. Ótimo, a hipófise ela tem o tamanho de uma ervilha. É bem pequena. Então se eu fizer um corte de 7 milímetros, eu vou perder estruturas dessa hipófise na hora do meu exame. Então o que eu faço? Eu vou fazer com 1 milímetro, porque daí eu tenho certeza que meu exame, a radiação vai passar pela hipófise e vai conseguir capturar a imagem dessa hipófise, porque ela é muito pequena. Então, quanto menor a estrutura de interesse, menor vai ser o meu corte. Quanto maior a estrutura do meu interesse, ou se eu não tenho interesse específico nela, eu vou aumentando os cortes em milímetros até que eu chegue ao final do meu exame. E o FOV? Olha, professor, eu ouvi falar de um tal de FOV. O FOV nada mais é que é o campo de visão da estrutura que você está querendo visualizar. Tá? Então, tudo aquilo que você vê na tela do seu computador em relação à estrutura, aquilo ali é determinado como FOV. Eu coloquei uma definição aqui de FOV, ó. Field of View, ou campo de visão que serve para a visualização do campo de estudo. Eles variam de 140 milímetros a 510 milímetros, são diretamente proporcionais ao objeto. Por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura que nós denominamos processo mastoide. Então eu tenho aqui todo o processo mastoide, aqui o canal auditivo, né? E aqui eu tenho as células aéreas do meu mastoide. A matriz é de 512 por 512. Então se eu tenho uma imagem pequena, eu vou usar um FOV grande. Se eu tenho uma imagem grande, eu vou usar um FOV um pouco mais pequeno. Se eu quiser ter mais detalhes ainda da estrutura, o que eu faço? Eu aplico um zoom. Então eu tenho um corte axial aqui, ó, na altura da região dos mastoides. Eu venho aqui, ó, os seios faciais, né? Aqui parte do osso zigomático. E aqui eu tenho as células aéreas do mastoide, lado direito e lado esquerdo, juntamente com o canal auditivo, de um lado e do outro lado aqui. Quero um zoom só de uma das estruturas. Vai ter lá na tela do seu computador uma tecla escrita zoom. Você dá um zoom e você registra só a sua área de interesse mesmo. Bom, o incremento. Eu não ia nem falar do incremento, mas como eu comentei referente ao pitch, então eu vou falar um pouquinho do incremento. O incremento ou index é o espaço entre os cortes. Então eu tenho a execução da mesa, a excursão da mesa, o movimento da mesa em milímetros por segundo.
versus o tempo de rotação da minha ampola, ou seja, do meu tubo. O espaço que eu tenho entre um corte e outro nós chamamos de incremento ou chamamos de index. Então, esse espaço que eu tenho entre um corte e outro, eu chamo de incremento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. De repente é muita informação, eu geralmente falo muito rápido mesmo. Senão eu me perco dentro dos pensamentos, conteúdo de conhecimento que a gente procura passar, né? Eu deixei uma frase aí, ó, muito interessante para a gente estar pensando. É um propósito comum querer ser algo mais do que se é, mas a maioria anula a si mesmo porque, ao invés de ser, aparenta ser. Então, leve isso com você. Seja aquilo que você realmente é. Você não precisa aparentar ser mais nada além daquilo que você precisa ser. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.